Olá pessoal, aqui é o João Vitor e na aula de hoje nós vamos resolver a questão número 126 do Enem 2021 PPL, segunda aplicação. É uma questão sobre química que trata de reações e estequiometria. Então, bora para a leitura do enunciado que está na descrição do vídeo. A presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessas substâncias é a pirita FeS2, que, em contato com o oxigênio atmosférico, reage formando uma solução aquosa ferruginosa, conhecida como drenagem ácida de Minas, segundo a equação química. Então você tem a pirita, que é o FeS2, reagindo com oxigênio e água, para formar a drenagem ácida de Minas, que tem sulfato de ferro e H2SO4, ácido sulfúrico. E essa drenagem é ácida pela presença desse ácido aqui que é forte, é um ácido forte, ioniza completamente, por isso que é uma drenagem ácida e por isso que isso é um problema. Continuando. Em situações críticas nas quais a concentração do ácido sulfúrico atinge 9,8 gramas por litro, o pH alcança valores menores que 1, ou seja, fica muito ácido. Uma forma de reduzir o impacto da drenagem ácida de Minas é tratá-la com calcário, CaCO3. Considere que uma amostra comercial de calcário com pureza 50% em massa foi disponibilizada para o tratamento. Comando: qual é a massa de calcário em gramas necessária para neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas em seu estado crítico, sabendo-se que as massas molares do CaCO3 e H2SO4 são iguais a 100 gramas por mol e 98 gramas por mol, respectivamente? Então essa é uma questão muito completa e complexa sobre química inorgânica, porque envolve uma neutralização, e bastantes coisas sobre também estequiometria. Então falou de pureza do elemento, pureza de um dos reagentes. A gente vai ter que encontrar quantas gramas de um é necessário para neutralizar determinada massa do outro. Tem uma concentração aí em gramas por litro, então é uma questão bem completa. E por onde a gente começa? Grifando no enunciado as informações importantes, que eu vou anotar aqui no meu caso. No caso, você vai grifar na hora de fazer a prova. Como o enunciado está falando que a gente quer neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas em seu estado crítico, a gente está falando do estado crítico que ele falou lá no enunciado lá em cima, que é uma concentração de 9,8 gramas por litro. Então, a concentração do estado crítico é 9,8 gramas por litro. Isso aqui é de H2SO4. No comando, ele quer saber a massa do calcário, que é o CaCO3, necessária para neutralizar 1 litro dessa drenagem ácida com essa concentração. Então, o volume que eu vou procurar aqui é 1 litro de solução de H2SO4. Além disso, é importante também que a gente conheça a equação de neutralização do H2SO4 pelo CaCO3, porque no fundo a gente quer saber a quantidade de CaCO3 necessária para neutralizar esse H2SO4. Então é interessante que a gente escreva a reação de neutralização para a gente conhecer os coeficientes estequiométricos. Será que eu preciso de 1 mol para 2, 1 para 1, é 2 para 1? Então a gente precisa conhecer isso para fazer essa conta. Então vamos lá. A neutralização acontece entre o H2SO4 e o CaCO3. E aí esses produtos vão ser quem? Como a gente está tratando de uma neutralização, a gente sempre tem a formação de um sal e de água. Tá, quem será o sal formado aqui nessa neutralização? O sal sempre é formado pelo ânion do ácido, que no caso é o SO4, e pelo cátion, parte positiva, da base, de caráter básico, que no caso é o CaCO3. O Ca tem NOx, tem carga mais 2, porque ele está na segunda coluna, perde 2 elétrons. O ânion SO4 tem carga 2 menos. Tanto é que tem 2 hidrogênios que tem carga mais 1 para neutralizar ele aqui. Se eu tenho um carga mais 2 com um carga 2 menos, a proporção é 1 para 1. Então esse sal formado vai ser o CaSO4, sulfato de cálcio. Além disso, você tem a formação também de água,
E como você está neutralizando um ácido usando um carbonato, você também libera CO2, gás carbônico. Mas o importante aqui é que você saiba que a proporção estequiométrica é de 1 para 1. Cada mol de H2SO4 reage sempre com 1 mol de CaCO3. Então, se eu tenho X mols desse, eu vou ter X desse para precisar neutralizar. Ah, então não fez diferença. Não fez, mas esse passo é importante porque essa proporção poderia não ser de 1 para 1. Agora, a gente pode encontrar qual que é a quantidade em massa de H2SO4 nessa solução aqui, né? Eu tenho uma solução que tem a concentração 9,8 gramas por litro. Então, você tem 9,8 gramas de H2SO4 por litro da drenagem ácida. Para neutralizar 1 litro dessa solução, quanto de massa de H2SO4 tem? 9,8 gramas, né? Você pode fazer por uma regra de 3, inclusive. São 9,8 gramas do H2SO4 em 1 litro. Se eu tenho 1 litro, é 9,8 gramas. Então, essa é a quantidade de H2SO4 em 1 litro da drenagem ácida de Minas. Então, essa é a quantidade de H2SO4 que você vai precisar neutralizar aqui com o CaCO3. Eu conheço, pela minha equação, eu conheço a proporção estequiométrica. É 1 mol para 1 mol. Agora eu tenho que fazer a proporção em massa. Como a massa do CaCO3, né, ele deu no enunciado que a massa molar do CaCO3 é 100 e a do H2SO4, a massa molar é 98, então, se a proporção é de 1 para 1, 98 gramas de H2SO4 são neutralizadas por 100 gramas de CaCO3. Essa é a proporção molar. Se eu tenho 9,8 gramas de H2SO4 para neutralizar, quanto de CaCO3 eu vou precisar? X. Então a gente tem essa regra de 3 aqui, em que eu sei que 98 gramas de H2SO4 neutralizam 100 de CaCO3, 9,8 vão ser X. É fácil perceber que 9,8 é 10 vezes menor que 98, é só andar com a vírgula. Se a gente fizer isso aqui desse lado, você vai ter 10. Então, são 10 gramas de CaCO3 que vão ser necessárias para neutralizar 9,8 gramas de H2SO4, porque a proporção é essa. Se você não enxergou isso, você vai multiplicar cruzado e você vai enxergar isso daqui. Multiplica cruzado, você vai ficar com 98x é igual a 9,8 vezes 100. Resolvendo, você vai chegar no 10. Então, são necessárias 10 gramas de CaCO3 para neutralizar completamente esse 1 litro dessa solução de drenagem ácida que tem essa concentração de H2SO4. Só que o CaCO3, né, é um reagente que tem uma certa pureza, que tem uma certa quantidade real que você vai colocar do produto. 10 gramas é a quantidade de fato de CaCO3 que a gente tem que colocar. Só que o CaCO3 é comprado como calcário. E essa concentração dele, essa pureza é de 50% em massa. Ou seja, da quantidade que você compra de calcário, dos 100% que você compra de calcário, só 50% são de fato o CaCO3. Metade dele é o reagente de fato, porque a pureza é 50%. Ou seja, para eu ter 10 gramas de CaCO3, quanto de calcário eu preciso comprar? Eu preciso utilizar, pela proporção aqui, a quantidade de calcário é o dobro da quantidade de CaCO3. Para eu ter 10 gramas de CaCO3, eu tenho que comprar 20 gramas de calcário. Por quê? Como a pureza é 50%, desses 20 gramas de calcário, só 10 vão ser de fato o CaCO3, o carbonato de cálcio, que é o que a gente precisa para neutralizar ali a quantidade de H2SO4. Então, em retrospecto aqui, você precisa comprar 20 gramas de calcário, alternativa D, para que nesses 20 gramas você tenha 10 gramas de CaCO3, porque é com 10 gramas de CaCO3 que você neutraliza 9,8 gramas de H2SO4,
que é a quantidade de ácido em 1 litro dessa solução ácida ali, com essa concentração de 9,8 gramas por litro. Então é uma questão completa sobre estequiometria que envolve você saber fazer uma reação de neutralização dentro da inorgânica, que traz também a questão da pureza, muito comum em questões de estequiometria. Então, essa é a forma de resolver essa questão. Você poderia fazer algumas etapas em ordens diferentes, tá? Mas essa é uma das formas de resolver. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!